Olá pessoal, boa noite. A minha dica de hoje vai para os amantes da língua italiana. Quero dizer para vocês como dominar a língua italiana e como aprender com tranquilidade e segurança. Eu vou dar para vocês 15 dicas que de alguma forma servem para todos os idiomas que são novos para nós, né? Mas hoje em especial eu quero falar da língua italiana. Andiamo? Então a primeira dica: não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar a pronúncia de uma palavra nova. Principalmente se você está estudando junto a um professor, com certeza vai ter toda aí a habilidade e boa vontade de te instruir da melhor forma. Então não tenha medo de errar. As crianças não têm medo de errar. E esse é o principal ponto que faz com que as crianças aprendam com mais facilidade que os adultos. Eles não têm medo de errar. A outra dica é: familiarize-se com conceitos básicos da língua italiana. Então, por exemplo, um verbo que eu passei aqui para vocês em algumas semanas, o verbo essere, que é o verbo ser. Não tem como a gente iniciar um idioma, o aprendizado de um idioma, sem ter o conhecimento da sua base, né? Da base da sua gramática, da base dos seus verbos de ação, dos seus verbos de do verbo ser e estar, no caso do essere e o estare, e também dos adjetivos e pronomes dessa língua, tá? Então a minha dica é: familiarize-se com substantivos, possessivos, pronomes, verbo essere, verbo stare, verbos de ação e adjetivos. Então, para que você possa avançar, você tem que ter o domínio do básico da língua, de qualquer língua. Porque sem esse domínio você vai ficar sempre de uma maneira insegura. E isso com certeza não vai te ajudar a progredir no seu aprendizado. Uma outra dica é: seja curioso. Então tenha curiosidade. Pesquise no Google, leia, assista filmes da língua italiana que possam te ensinar mais do contexto cultural, do contexto geográfico. Então seja curioso, tá? Uma outra dica é: mergulhe na cultura italiana. Então, como eu disse, hoje em dia com a internet a gente tem acesso aí a um mundo de possibilidades de conhecimento, né? Então, mergulhe na língua italiana e para que você possa ter realmente o prazer em ter o conhecimento de um novo idioma, para que ele não seja só uma forçação de barra, para que não seja uma obrigação para você, né? Outra dica é: pratique. Então, hoje com a internet a gente tem a possibilidade aí de conhecer pessoas do mundo inteiro e falar online sem precisar pegar um avião para estar lá. Então, se nesse momento, em meio à pandemia, você não tem possibilidade de viajar, então procure conhecer pessoas, claro, com todo cuidado, prudência, né? Que devemos ter, obviamente. Mas use suas redes sociais para entrar em alguns grupos. Existem grupos de brasileiros na Itália, grupos de italianos no Brasil. Então, fuce essas redes mesmo e procure se inserir em uma delas para que você possa fazer amigos e com cuidado, claro, você possa, né, ter esse convívio com pessoas italianas que vão te ajudar certamente. Outra dica é: leia muito. Leia poemas, livros. Eu sei que é difícil às vezes a gente adquirir aqui no Brasil, mas tem alguns livros que são acessíveis, que você consegue em algumas livrarias ou mesmo por meio de encomenda. Então leia muito, isso é muito importante. Comece lendo jornais, revistas e livros ilustrados, onde as imagens podem auxiliar no processamento de informações também. Outra dica é: assista filmes em italiano. Hoje em dia a gente tem acesso a legendas de várias línguas, né? Então você que tem a intenção de ir para a Itália, tem aí a vontade de aprender, aproveite, coloque a legenda em italiano ou mesmo, né, a parte do áudio em italiano. Isso vai te ajudar muito. Você vai ver que não é tão difícil assim. O italiano é muito similar ao português, sim, em algumas palavras. Eles nos entendem também quando a gente vai para lá e fala de uma forma, né, pausada, porque o português e o italiano eles têm a mesma raiz, que é o latim. Então, aproveite para familiarizar-se, né, com essa língua por meio de vídeos, filmes, músicas. Aumente seu vocabulário todos os dias. Aprenda uma palavra nova todos os dias. Tenha como objetivo aprender e dominar pelo menos uma palavra nova por dia.
Eu fiz 6 anos de italiano, então para vocês terem uma ideia, assim, ó, a minha formação, ela foi em 6 anos, então é muito tempo, é uma língua muito complexa. Por isso, se você tem aí a intenção de, terminou a pandemia, professor, eu quero ir para fora, então se esforce, aprenda pelo menos uma palavra por dia, porque o italiano não é uma língua simples, assim. Ele é parecido, ele é similar ao espanhol, é similar ao português, em algumas coisas a gente entende, mas ele tem uma gramática tão quanto complexa, tão complexa quanto a nossa, viu? Não é uma gramática assim tão simples. Então aprofunde-se aprendendo uma palavra por dia ao menos. Eduque sua mente para pensar em italiano. Então, no momento que você começa a aprender uma nova língua e você passa a praticar com outras pessoas, de preferência com pessoas nativas, por isso a dica dessas redes sociais, em que você pode se comunicar com segurança, a gente passa a pensar em uma nova língua. E por isso uma dica muito importante também que eu dou é a seguinte: você, ao invés de investir em uma escola particular, vamos dizer, vai ser bom, mas o ideal é o quê? Pega esse dinheiro e vá para fora. Pega esse dinheiro e faça um intercâmbio. Por quê? Lá fora você vai estudar, vai sair da escola e vai continuar falando italiano. Aqui no Brasil você vai estudar por uma hora e meia por semana, em 2 vezes na semana, mas você vai sair e vai voltar a falar o português. E sim, obviamente, você tendo a oportunidade de ir para fora, isso vai te ajudar muito mais, né? Você vai aprender com muito mais facilidade e segurança, além de aprender ali junto aos nativos, que é mais importante ainda. Fale sozinho em voz alta. Então, aprenda assim, não tenha medo. Não tenha medo de falar sozinho. Não tenha medo de treinar esse conteúdo quando você estiver em casa. É importante que você faça a repetição daquelas palavras, porque o processo de repetição ele é muito importante para a memória. Então, repita. Repita sozinho quantas vezes você precisar, até que aquela palavra cole no seu cérebro. Aprenda italiano, mas desfrute disso, ou seja, aproveite para realmente se divertir com o italiano, né? Coloque músicas que você tenha prazer de ouvir, cantores que você aprecie, para que isso seja prazeroso para você. Estabeleça metas para si mesmo, ou seja, você aí que tem intenção de morar na Itália ou fazer uma viagem, por que não já começar a se programar agora? Né? Aproveitar que, eu não tomei a vacina ainda, professor. Então, aproveita, espera a sua vez, mas já vai se adiantando. Vá até uma agência de viagem de sua confiança, feche um pacote de viagem, já parcele. Se você tem essa oportunidade, não perca a oportunidade, né? De realmente ter aí uma meta para quando finalizar a pandemia, para quando você se vacinar, para você poder realizar essa viagem de uma forma mais tranquila e quem sabe até mais barata, né? Porque no momento que a gente se antecipa, acaba tendo alguns descontos especiais aí. E finalmente, depois de todo esse trabalho, dê tempo a si mesmo, dê um tempo a si mesmo. O cérebro necessita de descanso, necessita de sono. É durante o sono que a gente ativa a memória RAM, ou seja, é aquele momento em que você vai realmente fixar o conteúdo no seu cérebro, que você vai criar aquela gavetinha de novos conhecimentos. Então, descanse. Professora, eu quero estudar todo dia. Eu não aconselho. Eu acho muito importante que você tenha mesmo esse descanso, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana. Tá bom? Por mais que você tenha pressa, nesse período de descanso você vai estar ganhando tempo, porque é um período em que você vai estar realmente absorvendo aquele novo conteúdo e tendo aquela fixação de fato, né? Porque o cérebro precisa de um descanso, como uma terra. A gente ara a terra, dá aquele tempo antes de plantar a semente. Então, da mesma forma, o nosso cérebro funciona também. Tá bom? Por hoje é só, pessoal. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.